Olá, seja muito bem-vindo. Você está em Tela Política com mais uma entrevista. No episódio de hoje, a gente recebe o pré-candidato a vice-governador do estado, Felício Ramute. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Vamos falar um pouco sobre São Paulo. Olá, Casagrande. Vamos falar sobre política, gestão e o futuro do estado. Quero começar falando com o senhor em relação a essa composição, um anúncio muito recente, como vice de Tarcísio de Freitas. Quais as características pessoais suas que são importantes e diferentes das de Tarcísio para compor essa chapa? Olha, Casagrande, primeiro, o meu objetivo, quando eu deixei a prefeitura, eu fui prefeito eleito e reeleito em São José dos Campos, né? Deixei o mandato para ser candidato ao governo do estado de São Paulo. Ao longo da caminhada, o meu objetivo, quando fiz isso, era poder oferecer para o estado inovação, tecnologia, um novo jeito de fazer gestão e de fazer política. Ser um nome novo para poder transformar a vida de quem mora no estado de São Paulo. Ao longo da caminhada e da jornada, surgiu então alguns convites de outros pré-candidatos para juntar o time do PSD com esses outros. Surgiram convites da esquerda, mas pela minha história política isso seria impossível de acontecer, e também do pré-candidato Tarcísio de Freitas. Foi então que nós vimos uma oportunidade de levar valores que são comuns e, ao mesmo tempo, outros valores que podem complementar, que tem exatamente a ver com o que você disse. Primeiro, essa experiência, vamos falar dos valores a complementar. A experiência na gestão municipal, no dia a dia do município, né? O nosso pré-candidato Tarcísio de Freitas tem uma grande experiência de gestão no ministério, né? Num plano macro. E a gente poder agregar ao time do Tarcísio, trazendo essa experiência do dia a dia das cidades, da proximidade da população através das cidades, vai poder ajudar muito na construção do plano de governo e no dia a dia da gestão, se a população do estado nos der a honra de nos tornar governador e vice-governador. Então, acho que isso é bastante complementar. Do ponto de vista de sinergia, eu acho que a capacidade de fazer gestão do ministro Tarcísio, pré-candidato ao governo, é muito importante. Também o diálogo e o equilíbrio que ele faz, um jeito de fazer política e gestão com respeito às pessoas. Eu tive a oportunidade de trabalhar por duas ocasiões com o ministro, primeiro na concessão da Nova Dutra, onde lá em São José dos Campos nenhuma marginal tinha sido prevista. Nós levantamos isso, apresentamos nas audiências públicas e o ministro e sua equipe reconheceram, voltaram atrás e incluíram as marginais, o que mostra a capacidade de escutar, né, e não ter a humildade para reconhecer os erros. E na concessão do aeroporto municipal, era um aeroporto que pertencia à aeronáutica, mas sob a administração da Infraero, um sonho da cidade de São José dos Campos em ter esse aeroporto, e nós conseguimos fazer em conjunto com o governo federal, o ministro Tarcísio, e agora já concedemos o aeroporto para a iniciativa privada. Então a gente vê pontos comuns e pontos complementares. Politicamente isso também acaba sendo importante, porque você, por ser prefeito, tem uma interlocução com prefeitos, não só da região, como de outras partes do estado. Sem dúvida. Eu fui vice-presidente de mobilidade urbana da Frente Nacional de Prefeitos, e a gente tem esse contato também com as prefeituras, além do PSD, que é um partido com grande capilaridade, né? Nós temos mais de 60 prefeituras entre vice-prefeitos e prefeitos. É claro que a gente sempre vai trazer algumas declarações. O senhor declarou para a CBN em abril, o senhor questionou, na verdade, a mudança de domicílio eleitoral do Tarcísio de Freitas e usou a expressão um mau exemplo. Agora, estando junto com ele, o senhor mantém essa mesma opinião ou muda de opinião? Olha, primeiro era um momento ali onde estava sendo questionado, inclusive, judicialmente, né? Não existia o conceito real do domicílio eleitoral e o domicílio civil. Aliás, na mesma entrevista eu falo sobre isso. Eu falei, olha, não sei o que a justiça vai decidir em relação a isso. A justiça já tomou a decisão por uma, duas, três vezes, foram 3 ações diferentes, parece que ainda tem uma quarta, né, em andamento do Ministério Público, mas para mim esse é um caso superado, onde o domicílio eleitoral tem um conceito diferente daquilo que a gente conhece como domicílio. O que eu sempre disse é que ele não moraria, né, em São José dos Campos, como de fato não morou, mas ele tinha todas as relações necessárias para comprovar o domicílio eleitoral. Mas deixou de ser um mau exemplo? Olha, não. Na verdade, quando ele acaba assumindo esse domicílio eleitoral, isso passa a ser permitido pela Justiça Eleitoral, isso mostra que o caminho correto foi feito. No momento onde eu era também um pré-candidato, eu fiz essa colocação. Eu acho que a decisão da Justiça está acima de tudo. Falando em declaração também, o senhor falou para o UOL, né, que se arrependeu de ter votado em Bolsonaro no segundo turno e se decepcionou com a gestão dele. Tem clima para subir no palanque com o Bolsonaro agora que o senhor está ao lado de Tarcísio? Olha, na minha opinião, o governo Bolsonaro cometeu vários erros. Eu aqui, antes da entrevista, falei de 2 grandes acertos. Da concessão do aeroporto de São José e falei da Nova Dutra, a maior licitação do mundo no ano passado, feita com muita tranquilidade e que deu certo.
Eu posso comparar, por exemplo, as concessões feitas no governo do PT pelo Lula. A gente lembra quando foi anunciado que todos os pedágios iriam se reduzir de valor. Eu lembro muito bem, era uma empresa chamada OHL, uma empresa espanhola que ganhou as concessões. Não entregou nenhuma rodovia com os tais pedágios baratinhos que foram anunciados. Então a gente vê claramente que nesta polarização, o meu lado sempre foi muito claro. Eu tenho embates na minha cidade, na minha região contra o PT. A melhor opção, sendo para vencer o PT, é o Bolsonaro. Portanto, o meu voto é do Bolsonaro, ainda que reconheça erros e acertos. Então o senhor se desarrepende, se arrependeu no passado e agora fala que vota nele. Não. Eu disse muito claro que eu estava decepcionado com o governo Bolsonaro. Eu esperava, por exemplo... Se arrependeu de votar no segundo turno contra ele. Eu esperava, por exemplo, situações como uma desconstrução de muitas ações feitas pelo PT, né, ao longo de sua gestão, que o governo Bolsonaro não conseguiu fazer. Eu acompanhei muitos governos do PT, sei quanto mal, né, eles fazem para a gestão pública, seja federal ou municipal, no caso do município. Eu não tenho dúvida nenhuma, né? O segundo turno e nessa polarização Bolsonaro e Lula, o melhor para o país é o Bolsonaro. Falando em PT, o PSD tem liberdade de fazer escolhas e acordos regionais de apoio a candidatos. Alexandre Calil, em Minas Gerais, tem a bênção de Lula. Por outro lado, Ratinho Júnior, do Paraná, tem, por exemplo, a bênção de Bolsonaro. Como é que fica para você nessa situação? O senhor faz duras críticas ao PT. Eventualmente, se o cenário fosse outro e o Kassab tivesse escolhido a bênção de Lula, como é que seria para o senhor? Então vamos lá. Primeiro o cenário nacional, que ainda a determinação do PSD, por enquanto, é sem apoio. Os cenários regionais, não só do PSD, mas de vários partidos, em muitos casos são diferentes do que os cenários nacionais. Você citou dois exemplos, um mais à direita, com o Ratinho, outro mais à esquerda, com o Calil. Nós, por exemplo, no estado de São Paulo, fomos procurados pela esquerda, pelo Haddad, e eu me posicionei claramente que eu não teria condição, porque eu defendo a coerência na política, nenhuma condição de me aproximar no estado de São Paulo a um governo de esquerda. E por isso, quando surgiu o convite do Tarcísio, era muito mais simples e fácil criar essa sinergia para somar esforços. Aliás, é importante dizer também, foi uma união pragmática e programática, sem qualquer compromisso futuro, mas sim na junção dos planos de governo e poder contribuir para que a gestão do pré-candidato Tarcísio de Freitas possa ser a melhor gestão da história do Estado de São Paulo. A gente pode falar que o PSD tem vários PSDs dentro da legenda, até porque se tem essa bênção da esquerda por um lado ou da direita por outro, não falta unidade no partido? O PSD é um partido de centro, é bom deixar claro, que valoriza a eficiência do Estado, privatizações, concessões e, ao mesmo tempo, valoriza os programas sociais, o SUS, a universalização do ensino. Por conta disso, você pode ter essa situação. Agora, é comum você ver isso em todos os partidos. A gente sabe aqui no estado de São Paulo, por exemplo, que o PP tem boa parte do seu time apoiando outros candidatos que não o candidato que ele está. O PL, exatamente a mesma coisa, né? Ou o próprio MDB, onde a gente vê lá no cenário nacional gente apoiando a Simone Tebet, outras pessoas apoiando o Lula. Então, essa é uma situação que acontece, via de regra, com as pessoas que estão no partido. No caso do PSD nessa eleição, as coisas estão ainda mais claras. No cenário nacional, não foi declarado apoio a ninguém. E nos cenários estaduais, vale a realidade estadual para a tomada de decisão dos diretórios estaduais das alianças e coligações. Voltando um pouco numa frase que você falou no comecinho da nossa entrevista e outras declarações que o senhor já deu semelhantes, o senhor fala muito em nova forma de fazer política e fazer gestão. De forma prática, o que é essa nova forma? Eu falo na boa forma, né? Na boa política. Eu não acredito em nova e em velha política, né? Nunca acreditei e repito isso com frequência. Existem gente que faz política há muito tempo e faz bem feita. E gente nova, que a gente viu recentemente na Assembleia Legislativa, por exemplo, que vai até a Ucrânia para falar sobre as mulheres, ou alguém eleito através das redes sociais lá dos Estados Unidos, fazendo campanha, assume uma lugar na Câmara Federal e pouco faz pelo Estado que foi eleito. Portanto, ser novo ou estar há mais tempo na política não é sinônimo nem de qualidade, nem de falta de qualidade. Eu defendo a boa política. Política com bons valores, os valores da família na política, a política do diálogo, do respeito às pessoas, aos adversários e na administração, claro, a ética e a reversão dos impostos pagos pelo cidadão em melhores serviços prestados.
Eu consegui fazer isso na cidade de São José dos Campos e pretendo agora auxiliar o pré-candidato Tarcísio a fazer o mesmo no estado de São Paulo. Você acredita que Bolsonaro faz uma boa política? Olha, eu acredito que tem exemplos de gestão administrativa do Bolsonaro que são bons exemplos. E outros exemplos que são ruins. Eu posso citar a gestão da pandemia, por exemplo, onde a gente teve várias falhas em relação a atrasos de vacinas, muitas falhas cometidas pelo governo Bolsonaro. Então, eu sempre vou reconhecer acertos e erros de todas as gestões. Enquanto você foi prefeito de São José dos Campos, você sempre levantou a bandeira de inovação na gestão pública, modernidade, responsabilidade ambiental. Como conseguir pegar essa expertise, enfim, esse momento que o senhor viveu na prefeitura e ampliar isso para São Paulo, que é um estado tão plural quanto a gente sabe que é? É verdade, mas tem muitas ações voltadas à sustentabilidade, à inovação e tecnologia que podem ser implementadas em diversas realidades. Por exemplo, na área de sustentabilidade. São José dos Campos é a única cidade que é rastreada por satélite, fotografada por satélite a cada 72 horas, onde a gente tem apontamentos de áreas de ocupação em áreas de risco, em áreas de proteção ambiental. Esse cuidado pode evitar, inclusive, desastres, como a gente viu de Petrópolis ou até de Franco da Rocha, mais recentemente. O Estado pode contratar esse serviço para fornecer essa informação para os municípios, para a gente evitar a ocupação em áreas de risco e em áreas irregulares. É um programa que pode ser implementado em qualquer cidade do Estado, que esse serviço prestado pelo Estado vai ajudar os municípios a gerenciar melhor a ocupação do território urbano das cidades, seja ela de que tamanho for. A eletromobilidade, eu acho que o Estado deve também fazer a sua parte em relação à mobilidade urbana. Hoje, toda a carga de mobilidade urbana, principalmente nas cidades do interior, é dos municípios. O Estado também tem que trazer essa responsabilidade. A gente tem na região metropolitana uma participação ativa do Estado, com o metrô, com a própria CPTM. 1 quilômetro de metrô custa R$1 bilhão. Eu defendo que continue fazendo metrô, mas com R$1 bilhão, o Estado de São Paulo pode ajudar a mudar a realidade de muitas cidades médias, por exemplo, que tenham corredores e que possam ter eletromobilidade nos seus corredores. Ou, para continuar na área ambiental, as usinas fotovoltaicas, as fazendas de energia solar, como implantadas em São José dos Campos, podem ser fomentadas pela cidade sem custo, como aconteceu lá. Porque a economia, quando implanta uma usina dessa sem custo, com o fornecimento apenas da energia, que é remunerado para a empresa. Isso fica mais barato do que as contas pagas pelas centenas de prefeituras no estado. Então pode ser um bom exemplo. E, por fim, uma outra questão que envolve segurança e também sustentabilidade e iluminação de LED. São José dos Campos foi a primeira cidade a trocar 100% da sua iluminação por LED. A que custo? Nenhum, porque a economia da conta da iluminação pública paga o financiamento feito. Então os órgãos de financiamento do Estado podem financiar cidades para trocar sua iluminação, que com a economia ela vai ter a certeza que vai poder devolver esse recurso para o Estado para implementar em outras cidades. Então é possível fazer ações de cidade inteligente para transformar o nosso Estado de fato, ainda que em situações diversas. É claro que tudo tem a sua prioridade. A gente tem aqui a região de Presidente Prudente, a segunda região mais pobre do estado de São Paulo, né? Depois do Vale do Ribeira. Então, é importante que tenham investimentos voltados para as características de cada região. Cidade de Prudente é uma cidade que tem um excelente índice de desenvolvimento humano, o IDH 0,805, considerado muito alto, mas no seu entorno, cidades pequenas em condições muito difíceis. Região do Pontal, principalmente. Né? Agora a gente tem um trabalho importante que demorou muito para ser feito, que é da regularização fundiária, que poderá fazer uma diferença para estimular o agro aqui na região do Pontal. Então, outras ações que serão divulgadas pelo nosso pré-candidato Tarcísio ao longo da pré-campanha e campanha, para que a gente possa mudar o estado de São Paulo, transformar o estado de São Paulo para melhor nas suas áreas de saúde, segurança, mas também ações específicas para cada região. Pegando esse gancho ainda, o senhor falou da região metropolitana, obviamente que o estado tem uma visão voltada para a Grande São Paulo, pela sua importância, pelo seu tamanho, pelo volume de habitantes, mas outras regiões metropolitanas do estado que foram formadas recentemente também merecem atenção. Vou pegar como exemplo São José do Rio Preto, que é uma das mais novas aqui do estado e faz parte aqui da nossa área de cobertura. Como conseguir fazer o desenvolvimento um pouco mais acelerado, para que as coisas aconteçam com muito mais rapidez do que a morosidade que normalmente se tem quando se cria, por exemplo, uma região metropolitana? Olha, excelente colocação, Casagrande. São José dos Campos, a região do Vale do Paraíba,
já existe há mais ou menos uns 9 anos. Agora que eles abriram a conta corrente da RM lá, que vai fazer essa aproximação com os municípios. Então, pouca ação efetiva, mais ação política ao longo da criação dessas regiões metropolitanas. É importante mudar essa realidade. Então, desenvolvimento econômico tem tudo a ver com isso. Poder levar para as regiões atendidas, consórcios, estímulos a consórcios, onde a gente tem cidades menores, é o caso aqui. Por exemplo, em São José dos Campos, nós criamos um consórcio por conta da CETESB, um grande problema de licenciamento ambiental, que é uma outra situação. Nós criamos um consórcio que se chama Agência Ambiental do Vale do Paraíba. Juntamos com cidades menores, a cidade de São José dos Campos, que tem mais condição, e criamos a Agência Ambiental para fazer os licenciamentos ambientais de baixo, médio e grande impacto e não precisar remetê-los à CETESB, para dar mais agilidade, para a gente ter os cuidados ambientais necessários, mas a agilidade necessária para as obras, inclusive dos próprios municípios envolvidos. Uma das primeiras licenças que estão sendo gerenciadas por essa agência é de um cemitério na cidade de Paraibuna. Imagina quanto tempo ela conseguir ter que levar para licenciar isso na CETESB. Então, é possível fazer diferente, com proximidade com a cidade, com proximidade com as pessoas. É o que a gente pretende fazer por todo o Estado e usando as agências, as regiões metropolitanas, com uma característica que possam nos trazer informação para melhor tomada de decisão. O que a gente não pode é usar esses escritórios das RMs apenas como cabide político que a gente viu ao longo dos últimos anos. O senhor saiu da Prefeitura de São José dos Campos com uma aprovação beirando ali os 80%. Que história que o Kassab te contou para te convencer a mudar o seu projeto político, hein? Olha, a história de querer melhorar o Estado, na verdade. Eu fui convidado para integrar o PSD. Ao longo da minha história política, eu tive alguns embates recentemente com o governo João Dória, mas mais do que isso, eu já dizia logo que assumi que não era eu que estava saindo do PSDB, o PSDB que estava saindo de mim. Quando eu me filiei, quando eu tinha 23 anos de idade, eu vi o PSDB se transformando e não tendo a capacidade de renovação. E aí, depois na pandemia, eu tive os embates com o governador João Dória, e nas prévias nós fomos o único diretório do Estado de São Paulo a apoiar o Eduardo Leite, ao invés do candidato João Dória nas prévias do PSDB. Aí o Kassab me convida para ir para o PSD, e eu com mais de 90% do nosso diretório, migramos para o PSD, portanto não foi um movimento solitário, individual, e depois surgiu o convite. Eu consultei, e eu acho que boa política se faz no olho, consultei muitas pessoas da cidade, inclusive 52 associações de bairros, além das entidades voltadas aos empresários, às indústrias da construção civil. Então eu fiz uma consulta e eles acharam muito interessante que a gente pudesse reproduzir esse cenário no Estado de São Paulo de inovação, de criatividade, de boa política, boa administração. Por isso, aceitei a missão de ser pré-candidato. Fiz com muita tranquilidade, porque tem um vice que assumiu agora a prefeitura, que me acompanhou ao longo de toda a minha carreira política, esteve ao meu lado como secretário. Então, foram várias situações que permitiram que eu tomasse essa importante decisão. A cidade está bem gerenciada, bem administrada, e agora, ao lado do Tarcísio, eu vou poder ter a oportunidade de transformar o Estado de São Paulo. O senhor, de certa forma, tem esse histórico. Se tivesse continuado no PSDB, como seria a eleição agora de 2022 para você? Teria continuado como prefeito de São José, por exemplo? Não, olha, na verdade, vamos lá, dentro do PSDB, e a gente viu, assim que a gente saiu, uma deterioração do PSDB muito mais rápida do que a gente previa, com aquele cenário de eleições presidenciais, Dória, e aí vem os maus exemplos da política, Um governador e um vice-governador que são amigos íntimos de dia, de noite são inimigos mortais, E quem olha de fora pensa, fazer política é isso. Eu não acredito, é possível fazer boa política levando os valores da família para a política, os bons valores para a política. Portanto, eu não vejo um cenário onde eu pudesse me encaixar nesse PSDB. Você não teria espaço no PSDB, então? Não, na verdade, muita gente, quando eu deixei a prefeitura, era muito comum que as pessoas falam, olha, Feliz, por que você não se candidata a deputado federal? Você estaria eleito. A minha lógica política é outra, é poder contribuir, poder servir aonde eu acredito que eu tenho mais condição de servir. O executivo, por exemplo, é um caminho que eu quero trilhar, Hoje como vice-governador, amanhã com outras oportunidades. Então eu vejo neste caminho. A minha lógica política é dar os passos onde eu sinta que eu posso ser útil
para mudar e para ajudar as pessoas. É assim que eu fiz quando aceitei sair da minha empresa, eu venho da iniciativa privada, e aceitei ser candidato em 2016 a prefeito, depois fui à reeleição e agora nessa missão como pré-candidato ao governo e agora a vice-governador na chapa do Tarcísio. Independentemente do eleito em outubro, quem ganhar a partir de janeiro, qual vai ser o desafio? Quais são os principais ali 3 pilares que o Estado precisa de atenção a partir de 2023? Olha, fica claro para mim, depois de andar mais de 15 mil quilômetros pelo Estado de São Paulo, a questão da segurança pública, né? O Estado andou para trás em relação à segurança pública, diferente, inclusive de São José dos Campos. A gente vê os indicadores criminais subindo, né, quando eles deviam estar caindo. E a questão da saúde, né? A má distribuição, muitos recursos, um grande volume de recursos, mas que não foram aplicados. Saúde e segurança pública não foram prioridades. Ser gestor público, prefeito, governador, é eleger prioridades. O dinheiro nunca vai dar para você fazer tudo. Foi anunciado agora 52 bilhões de superávit Casagrande no governo do Estado. É muito dinheiro. E de onde veio esse superávit? É de eficiência administrativa? Não. É do imposto inflacionário. Os preços subiram e o ICMS incide sobre o preço que a gente paga lá no supermercado, né? Ou na bomba de gasolina. E a arrecadação subiu. Aliás, a inflação ela só é boa para os governos e para os mais ricos. Para os mais pobres, ela afeta. Os mais ricos se protegem aplicando seus recursos, né? E o governo que arrecada mais pode ser mais ineficiente. E que mesmo com todo esse dinheiro, a gente viu últimas ações, por exemplo, do governo estadual, comprando trator, caminhão, máquina. Tem cidade que recebeu, eu sei aqui na região, inclusive, trator e não tem quem operar aquele trator. É claro que visualmente dá uma boa, né, um bom cenário, uma boa fotografia, mas na prática é dinheiro investido de forma errada. Saúde e segurança pública tem que ser prioridade. E a educação é a base de tudo. Pegando esse gancho, o Tarcísio de Freitas esteve na região e deu uma declaração sobre a região da Nova Alta Paulista, Dracena, falando que Dracena não necessitaria de um hospital regional, que deveria fazer um investimento em santas casas. A visão de vocês é semelhante de não construir novos equipamentos e apenas ampliar e fazer repasses maiores? Acho que ele falou por conta do Hospital Regional de Franca. Pedra fundamental do Hospital Regional também de Franca, que ele comentou. E eu também e eu também comento a mesma coisa. Lá em Cruzeiro também foi lançada uma pedra fundamental do Hospital Regional de Cruzeiro. Aliás, esse é o ano estadual da inauguração de pedras fundamentais, né? Parece que tudo vai se resolver, o que não foi resolvido em 4 anos, vão se resolver nos próximos 3 meses. Isso devia ser melhor fiscalizado pela Justiça Eleitoral e acho que oferecer serviços, compartilhar os recursos já existentes é o melhor caminho. É claro que pontualmente pode ser necessário construir um equipamento público aqui e ali, mas a infraestrutura de saúde do Estado é muito grande e é ociosa. A rede Luci Montoro, acho que vocês devem ter Luci Montoro aqui, é uma rede ociosa. Se nós somos agora na rede Luci Montoro, mesmo sem conhecer, ela oferece um tratamento de excelência, mas com ociosidade, com pouco atendimento na prática. Os hospitais regionais podem atender muito mais. Você tem que aumentar o custeio, se preocupar mais em oferecer serviços, seja de hospitais filantrópicos ou santas casas, os próprios hospitais regionais que têm contratos com organizações sociais, que tem que ser seus contratos o maior número de serviços, portanto investir mais nesses contratos, ou até a iniciativa privada, que pode também utilizar suas infraestruturas já existentes para atender as pessoas. A gente tem que oferecer o atendimento na saúde, que é precário, inclusive medicamento de alto custo, que a gente tem falta frequente. Hoje tem mais de 50 mil pessoas, Casagrande, esperando um aparelho auditivo, a entrega de um aparelho auditivo pelo governo do Estado. Quem tem uma família que precisa de um aparelho auditivo sabe a diferença que faz ter essa oportunidade. A comunicação na família muda. Então faltou eleger bem as prioridades, faltou sensibilidade. É um governo distante das pessoas. Feliz, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Tela Política. Eu que agradeço a oportunidade, foi bom contar um pouquinho da minha história e aquilo que eu, junto com o nosso pré-candidato Tarcísio, pretendemos fazer para o futuro do Estado. Felício é o primeiro pré-candidato a vice-governador. O espaço será garantido a todos aqueles que estiverem na região na mesma condição. Lembrando que todas as entrevistas dessa temporada, você que está do outro lado nos acompanhando, não importa a tela, pode encontrar em tela2.com.br. Valeu demais, a gente se vê.